zone. We don't know where we going. My home is gone. They need you to show them, so turn them lights on. Seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cast, um podcast para você, advogado, que quer crescer, quer prosperar, mas não só financeiramente. Tira seu coração do dinheiro. Aqui a gente prega um crescimento amplo em todas as áreas. E hoje nós temos dois convidados aqui mais do que especiais. Um casal que eu admiro demais, sou fã demais, e vocês vão ficar encantados com a história deles. E se eu fosse você, ficaria até o final, assistiria esse podcast, porque vai mudar a sua vida. Mas antes, nós vamos primeiro para o Momento do Transbordo. Você que está nos assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que ele chegue no número maior de pessoas e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Para quê? Para que eles acessem tudo aquilo que nós vamos transbordar hoje, porque vocês vão ficar encantados, repito, com a história desse casal. E vamos lá apresentá-los, né? Estamos aqui com a nossa amiga Bruna Pinelli, a braba do direito de família, e nosso irmão Rafael Habib, um cara que nós nos conectamos lá no Clubhouse, né? O extinto Clubhouse, e é uma satisfação, uma honra enorme ter vocês aqui, sou fã demais de vocês. E, pô, se apresentem aí pra turma, né? Se é possível alguém nesse universo não conhecer vocês, que tem feito um trabalho incrível aí na advocacia e com famílias também. Bom, prazer também estar aqui com você, Júlio. Agradeço muito pelo convite, por tudo que você já agregou e ainda agrega na nossa vida. Para nós também é incrível estar aqui fazendo essa partilha com você, com a sua família e com essa galera toda aí que te assiste. E vai ser, com certeza, vai ser um papo muito produtivo e a gente espera aí transbordar também na sua vida. Bom, para mim é uma honra estar aqui. É a segunda vez que eu te vejo pessoalmente aqui em Minas, mas como você falou, começamos lá no Clubhouse. Conectados através do Pablo Marçal, né? Sim, sim. Graças a Deus a gente está aqui hoje podendo aprender muito com você, pelo transbordo que você faz na nossa vida. Tamo junto. Para mim é uma honra, junto com a minha esposa, estar aqui hoje nessa mesa. O seu fã, papai, tamo junto. Esse é o cara da execução, gente. O cara que você fala com ele, faça isso, no outro dia ele já fez. Quando você acordou, já tá pronto. Pô, que legal ter vocês aqui. Vamos contar um pouquinho da história, né, do Rafael e da Bruna. Como é que foi, né, o início, né, de tudo, a jornada. Conta um pouquinho aí pra turma, pra galera conhecer um pouco de vocês e da história, essa história linda que vocês construíram. Vou deixar para a Bruna começar. Fala pouco, né? Bom, vamos cortar um pouco, né? Porque eu conheci o Rafael, eu tinha 13 anos. Não dá para voltar aos 13 anos, né? Mas o mais engraçado da nossa história, assim, é que a gente teve a oportunidade de crescer juntos, né? Então a gente passou pela fase da adolescência, a vida adulta, a vida profissional, e sempre nós fizemos tudo juntos. Eu acho que daqui a pouquinho eu vivi mais com o Rafael do que sozinha. Então, a gente já viveu várias fases, mas voltado para a nossa vida profissional, né? A gente tinha o sonho de casar, mas a gente era estagiário ainda, e eu ainda estava na faculdade, ele também, vida financeira bem precária mesmo, né? Vida de estagiário. A gente fazia uma refeição, né, por dia, mas a gente tinha muito sonho, a gente tinha vontade de ficar junto e de formar a nossa família. Mesmo as pessoas falando assim, não, casar cedo não, espera, vai se formar. A gente pensava diferente, a gente pensava que, poxa, por que a gente não pode crescer junto então? Então vamos casar. E aí começou a trajetória pra gente se casar, nós conseguimos nos casar, nossa família nos ajudou, fez a festa, tudo. E aí depois começou a nossa trajetória sozinhos mesmo, né? O Rafael, quando ele se viu como pai de família, né? E aí, como é que foi pra você ter que sustentar uma casa, uma mulher com 23 anos? Não é fácil, né? A gente, muitas das vezes, tá ali em casa, eu sou filho de pai e mãe separados, e muitas das vezes eu via minha mãe mantendo a casa. Meu pai sempre ajudava ali no dinheiro, mas não era presente. Então, eu não tinha aquela responsabilidade de cuidar de uma casa. E quando a gente se casou, eu vi que a Bruna, ela veio de uma família que tinha um pouco mais de estabilidade financeira, então ela tinha uma base financeira. Como que eu iria tirar ela da casa para trazer para mim, que eu não tinha uma casa, eu era um estagiário que ganhava uma mixaria, naquela época era menos de R$1.000, e como que eu ia sustentar ela? Quando você chega nos pais dela, você fala assim, poxa, eu quero casar com a sua filha, então eu estou assumindo a responsabilidade, já não é mais de vocês, é minha.
E ali a gente alugou uma casinha, comecei a pintar, eu fazia tudo na casa. Então, eu saía de onde eu morava por volta de 4 horas da manhã, ia até essa casa, começava a pintar, por volta das 6h30, mais ou menos, tomava banho e já ia para a faculdade, porque não tinha dinheiro nem para pagar o pintor para pintar a casa. Então ali foi a nossa luta. E uma coisa que a gente aprendeu muito, né? Como você sabe, a gente segue a Deus, né? Nós temos como princípio, como a nossa base, Deus. Sim, sim. E nós aprendemos muito que a gente não precisava ficar contando os problemas para os outros. Então, ninguém sabia dos nossos problemas. Não precisava ficar para a mãe dela, ou me empresta-me isso, me aquilo. Não. A gente sempre trabalhou ali, eu e ela, e Deus. Era nosso joelho no chão, Deus me ajuda, Oração. Deus sabe o que está acontecendo, e ali a gente foi trabalhando dia após dia. E assim, foi muito importante, porque o Rafael, ele precisava passar da transição de menino para homem, né? Ele era um menino, ele dependia da mãe, ele tava ali sobre a custódia da mãe. Quando ele se casou, aí ele tinha que ser um homem. E essa transição não é fácil, né? Sim. Trazendo para os dias de hoje, Júlio, com o que eu trabalho, que é o direito de família, eu vejo que, às vezes, a mulher, ela quer um homem, ela tem vários requisitos para aquele homem. Ela quer um homem que tem atitude, ela quer um homem provedor, ela quer um homem, um super-homem. Mas será que ela está disposta a ajudar esse homem que ela escolheu a se tornar esse homem? Exato. Né? A mulher, ela tem nas mãos dela essa sabedoria de edificar a sua casa. Então, eu tive que ter muita paciência com ele no começo, porque o Rafael, ele tinha um problema, ele falava com a mãe dele resolvia. Então, a gente tinha um problema, ele falava assim pra mim, ai, a gente tem agora esse problema, o que a gente vai fazer? Aí eu só olhava pra ele e falava assim, olha, esse problema é seu. Você vai ter que resolver esse problema. Eu queria transferir a responsabilidade, Sim, exato. não assumir 100%. Exato. Quem nunca, né? Exato. E aí é difícil, né? Você sai de um lugar que você não resolvia problemas e da noite pro dia você tem que passar a resolver o problema. Então você olha e fala, cara, é difícil. Mas Agora passou por isso também, né? Você que tá nos assistindo, Flor. Sei lá, lembra. Que luta, hein? Que prova. E o bom é que, assim, eu sempre tive uma esposa incrível do meu lado, que ela sempre me jogava pra cima. Sim, né? Ela falava, sim. não pode deixar ele parado aqui, tem que avançar. Então, hoje eu falo pra ela, eu sou quem eu sou graças a ela, Sim. que tá do meu lado ali, me dando força. Amor, a gente vai fazer tal coisa, tô com você, vai lá. Nunca me barrou, nunca falou assim, não faz isso. Porque ela acredita que Sim. a gente pode ir lá aonde chega. Não tem limite, né? Exatamente. É. Tem um texto, né, um texto em Provérbios muito conhecido que fala que a mulher ela é a auxiliadora idônea. Mas em muitos momentos ela tem que ser uma opositora idônea para a gente acordar. Porque é natural a mulher, às vezes até por toda a carga que ela carrega, né, ao longo da jornada, ela amadurece muito mais rápido que a gente. Sim. Pô, Juana, a gente tinha tempo que a Juana ficava doida. A Juana era tipo o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris. Trabalhando feito louca na fisioterapia, em 2 empregos. E eu em casa, às vezes, no final, assim, jogando videogame. Eu lembro que eu morava numa casa de 3 cômodos e eu tirei ela de uma casa que era grande. Era numa quebrada lá também. Ela fala que não, mas você sabe, né? Te tirei da quebrada. A casa era top e tal, mas quebrada. E aí, levei ela para uma casa de 3 cômodos. E ela trabalhando o dia inteiro, cansada. E a gente morava numa casa de 3 cômodos. A gente tinha uma televisão que ficava no quarto. Era a única televisão que tinha na casa. E eu tinha um videogame que, inclusive, foi ela que tinha me dado. Que a gente até doou para um filho de uma amiga nossa. E aí eu ficava jogando videogame até madrugada. Ela cansada, querendo dormir. Que barulho de tiro. Então o homem demora um pouco mais para amadurecer. E a mulher tem que perseverar, né? Entender que é possível. Tem que investir, né? Como você bem observou, né? Exatamente, porque a família que você quer construir, ela precisa ser construída. Sim, a exato. Família, ela não vem pronta. Sim. A família, ela é construída. E hoje eu vejo que toda a nossa trajetória, tudo que a gente teve que aprender, né? Tanto eu também tive que amadurecer sim. como mulher, tive que aprender a ter paciência, a ter sabedoria para falar, porque muitas vezes, Júlio, o Rafael teve um momento que ele perdeu um emprego logo que a gente casou e eu vi ele tentando fazer várias coisas. Ele ia vender perfume, ele ia lavar carro, ele ia limpar sofá dos outros, e eu que sustentava a casa nesse período porque ele não conseguia trabalho.
E a gente indo pra faculdade, aquela escassez mesmo, a gente não tinha dinheiro pra nada, nem pra comprar um mercado direito. A nossa comemoração era no final de semana poder comer um hot dog. Isso era comemoração. E nesse período que ela tá falando, foi coisa de 2, 3 meses depois que a gente se casou, eu perdi o emprego, e aí ela que sustentava a casa, e eu falei, e agora? Aí tinha um carrinho velho lá, falei, vamos começar a trabalhar de Uber pra girar. Só que só foi começar a trabalhar de Uber, o carro quebrava toda hora. Cara, era uma guerra total. E eu achava que depois que eu terminar a faculdade, depois que eu passar na UAB, acabou. Vai mudar. Ixi, agora eu vou ficar milionário. E não é assim. Nós vamos chegar nesse ponto, mas não é assim. Então, como ela colocou, cara, eu já fui DJ, já fui vendedor de perfume, já lavei carro, já poli carro, já limpei sofá, já vendi Nextel. Um monte de coisa que você imaginar eu já fiz. Porque eu sempre falava assim, eu até brincava com os meus pais, que eles me chamavam de sonhador. Eu venho de uma família que para eles um emprego registrado é ótimo. E eu falava, não, que eu quero ter um carro X, eu quero ter um carro Y. Meu pai ficava assim, você sonha demais, você é maluco. E hoje eu tenho um carro que eu quis. E hoje ele olha e fala assim, poxa, eu te admiro, porque você consegue. Porque eu não desisti. Sim. Eu sempre lutei. Claro, tem muito chão ainda para percorrer. Mas o importante é não desistir. Não é nem a sombra, né, do que está por vir, né? Não, e assim, a gente passou por esse período, né? Foi um período difícil. Teve um momento que o Rafael ficou, não sabia o que fazer, ficou muito mal, não se sentia homem, né? Ele se sentia, não consigo prover para minha família, se sentia derrotado, tudo. Mas uma coisa a gente sempre fez em casa. Desde que a gente casou, a gente combinou que não existe o meu dinheiro ou o dinheiro dele. Que não existe o meu ou existe o dele. Existe o nosso. Sim. Pô, Então, esse nível de mentalidade é que muda tudo, né? Sim. Então, desde o início, era muito pouco tudo que a gente tinha, mas era nosso. Nunca foi meu ou dele. Ou, olha, essa conta é sua, essa conta é minha. Não. Até hoje, vai comprar um sapato. Olha, eu tô pensando em comprar esse sapato. A gente tem essa troca. Porque se aqui funcionar, Júlio, tudo vai funcionar. Exatamente. Os problemas que a gente já teve no nosso casamento foram refletidos no nosso trabalho. Sim. E não importa o seu segmento, não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é médio, se você tiver com problema na sua família, você vai ter problema em todas as áreas. Só que isso a gente teve que começar a aprender lá na base. Sim. Para que tudo fosse, que a gente conseguisse enxergar hoje os problemas que a gente enfrenta, a gente sabe como vencer. Sim. Porque essa base foi nos dada, mas nesses momentos difíceis, né? A gente só cresce assim. E é muito bom você ter alguém para você compartilhar a vida e crescer com essa pessoa. Isso te fortalece muito. Eu acho que nos podcasts que eu ouvi, acho que você gravou, um dos rapazes falou, olha, tem a corda de 3 dobras, Sim. né? A mulher, o homem e Deus. 4. Como que arrebenta uma corda dessa? Não tem como. Mas é a corda e não o trabalho, a empresa, o dinheiro, não. É a mulher, o homem e Deus. E aí, já era. A gente viveu muito isso também, né? Eu e a Ruana, né? A gente começou, inclusive, quando a gente ainda era noivo. Eu, numa situação difícil, eu saí da empresa onde eu trabalhava, e nesse ano, inclusive, nós noivamos nesse ano que eu saí da empresa, eu tive uma direção, não quero trabalhar com nada que não seja advocacia. Saí da empresa e fui, né, tentar advogar como autônomo, né? E aí, nesse meio tempo, nesse mesmo ano, eu perdi minha mãe, foi uma situação muito difícil, e não conseguia, né, me movimentar na advocacia para fazer grana, ao ponto da Ruana ter que me pedir o carro emprestado. E para quê? Para trabalhar e falar assim, não, tô pedindo... Ela podia sair com o carro do pai dela, mas ela pediu o meu carro emprestado para colocar gasolina, porque eu não tinha nem grana para sair. Ou eu saía de ônibus ou saía a pé, porque eu não tinha grana para pôr gasolina, né? E passando por um momento de privação, a Ruana ia lá em casa, fazia compra, a gente noivo, eu falei, eu tenho que casar com essa mulher. E depois casado, quando eu enfrentei o momento da depressão, não tinha força para sair de casa, então, tava numa situação difícil, a Ruana trabalhando em 2 empregos, tendo que prover a casa, porque a gente começou a fazer uma graninha na advocacia, e aí a gente subiu rapidamente o padrão, de forma abrupta, inclusive, e aí
veio a depressão, não tinha advocacia empreendedora, era autônomo, o urgências, tudo passava por mim. E aí eu fiquei paralisado. E o que aconteceu? A Ruana ficou 100% responsável pelas contas da casa. Com padrão de vida crescendo, contas, financiamento de carro, financiamento de apartamento. E aí um dia algo foi muito duro para mim, porque nessa situação que você viveu, eu vivi, eu tirei a Ruana da casa dela, não estou conseguindo mais prover. Porque a gente passou por um momento bom, veio a depressão, eu fiquei prostrado, não conseguia trabalhar, não entrava grana, não tinha reserva, nada. E aí a Ruana sobrecarregada, trabalhando, de sair de cedo, voltava à noite, trabalhando sábado, domingo. Lembro que a gente foi num evento que foi um evento interdenominacional que fizeram na nossa cidade, chamava Lagoa Cult. Era tipo um culto na Lagoa. Então tinha apresentações de ministérios locais, uma palavra. E a Ruana chegou, ela trabalhou sábado, saiu cedo. Esse evento começou às 5 horas. Ela ficou um pouquinho no evento e surgiu um plantão, ela teve que sair, chegou em casa morta. E aí assim foi. E aí um dia ela chegou em casa cansada, eu prostrado, sem conseguir trabalhar com a advocacia, e ela começou a chorar muito. Falou, não sei o que está acontecendo, todo o dinheiro que eu recebo, a gente usa para pagar a conta e não dá. E a gente estava com 4 prestações de um carro atrasado, 4 do outro, 4 do apartamento, e a gente vai ser despejado, eles vão tomar o imóvel. E aí a gente entrou em desespero. Eu falei, a única coisa que a gente pode fazer é orar. E a gente ficou, eu lembro de uma frase de um pastor conhecido, que é o pastor Márcio Valadão, que era o presidente da Lagoinha, que ele falava assim, regue as suas orações com lágrimas. E eu lembrei disso, isso veio muito forte no meu coração. A gente ajoelhou e passamos a madrugada inteira orando e buscando essa dependência no Senhor mesmo, sabendo que a provisão vem dele. Mas é natural, né, essa evolução. Você tem que passar por isso para crescer e entender, né, que é possível você passar por momentos difíceis e fazer com que o casamento permaneça sólido, né, porque tem esse cordão de 3 dobras que não se arrebenta. Né? Mas você vê que você conseguiu vencer esse momento, como a gente já conseguiu vencer outros momentos que a gente passou ao longo do nosso casamento, porque a base é forte. Sim. Às vezes o casal, ele começa o conflito. Sim, né? Sim. Quando, na verdade, o casal tem que se unir contra o conflito. Exatamente. Né? E não você fortalecer aquilo. Sim, sim. Só que isso, Júlia, a gente teve que aprender nesses momentos, né? Momento e depois vale, é tão bom, porque eu tenho certeza que hoje você olha para a Ruana com muito amor, gratidão, admiração. Tem como. Né? Ela é a mulher da sua vida exatamente por isso, porque ela faz parte da sua vida, nos momentos bons e nos momentos ruins. E a gente é a mesma coisa, né? Porque a gente vai se fortalecendo nisso. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, né? Às vezes o cara vai lá e passa pelo vale e a mulher tá com ele, uma auxiliadora, e às vezes ela se coloca nessa posição de opositor idônea. Aí o cara começa a tracionar, vai crescendo, acessa uma ambiência diferente, mentalidade cresce, graça a favor de Deus. E aí o cara vai lá e fica grandão. E aí depois o cara quer trocar a mulher por uma outra. E aí eu sempre falo, nunca troque uma companheira por uma aventureira. Por quê? Porque aquela mulher que um dia esteve comigo no vale, mano, que eu tava, mano, de não ter grana pra nada só. A gente teve uma cena que, e aí eu sempre gosto de falar, né, que você não é a fase que você tá vivendo, da gente fazer compra, o nome estourado, não tinha cartão, não tinha nada. E aí a gente fez a compra, era no dinheiro, né? E aí, quando a gente foi passar a compra, tinha passado o limite do dinheiro que a gente tinha. E a gente tem que tirar, voltar pro carrinho e não conseguir levar, coisa básica, mano. Não era, o luxo, não sei do que. Não, era o básico que a gente tinha na conta. E essa mulher enfrentou tudo isso comigo, né? Então, hoje que a gente acessou um nível diferente, junto até depois do fim, né? Não tem como, né? Com certeza. Porque é muito difícil a gente arrumar essa companheira. Sim. E assim, talvez você que está assistindo, você passa por problemas, como todos nós, né? Cada um vai viver um problema na sua vida, seja no financeiro, seja no sentimental. Todo mundo tem que passar por luta. Essa é a real. Porque você só vai se fortalecer nas dificuldades, nas lutas. E isso que você está falando, eu vou falar uma coisa aqui, eu nem falei para a Bruna, mas ela sabe da nossa história, por óbvio, e ninguém sabe o que eu vou contar. Então isso é forte, hein? Não, é muito forte e ao mesmo tempo é algo que me deixa muito triste. Porque um tempo atrás, começando a levantar voo um pouquinho, eu fiz exatamente isso daí.
A mulher que sempre esteve comigo, o que eu fiz com ela? Eu vacilei. Então eu fui lá, eu traí a minha esposa. Claro, passei por tudo que tinha que passar, perdi a confiança dos amigos, de familiares e tudo mais dela. Tive que reconquistar a confiança dela, não é fácil. E graças a Deus eu tive uma grande sogra que pediu para ela orar, esteve do meu lado, nunca me julgaram. E uma grande mulher também, que sempre falou assim, não, você quer continuar? Vamos lutar. Então, isso que eu tô contando, ninguém sabe. Nem a minha família sabe disso. Mas foi vulnerável, velho. Isso é lindo demais, cara. porque eu acho assim, se é para ajudar vidas, a gente tá aqui para isso. Cara, tem uma música do Rodolfo Abrantes, que foi vocalista do Raimundos, né? Uma banda secular famosa, que fala o seguinte, que das minhas feridas saia poder para curar. E, cara, o que você acabou de fazer aqui, você não tem noção do que vai ajudar e curar pessoas, restaurar casamento. Cara, é isso, mano. Não tem... Mano, eu fico... É essa que é a tônica, velho. É você entender que existe algo maior, uma graça de Deus sobre as nossas vidas e que o que nós passamos não nos define, né? Exato. Né? Eu passei por esse problema, mas não é que eu passei que eu sou esse problema. Exatamente. Eu superei. Exatamente. Dia após dia, a gente vem enfrentando as dificuldades, as lutas, colhendo Sim. fruto, porque às vezes a gente planta uma semente, Sim. tem semente que vai demorar 1 mês, 2 meses, outras vão demorar anos. Então é isso. Não dê as costas para aquela pessoa que está do seu lado. Pô. E eu dei as costas. E eu sei o quanto é duro fazer isso daí e falar aqui pra galera. Sim. Não é fácil. Porque aí eu falando, ela volta lá atrás. Sim. Mas se isso é para ajudar pessoas, porque assim, antes da gente vir, a gente fez uma oração e falou assim, que o Senhor use a gente para ajudar alguém. E se isso que eu tô falando seja para ajudar qualquer pessoa, cara, para mim valeu já mais do que tudo essa viagem. E é impossível falar de amor e não falar de perdão. Uou. Não tem como, né? Não tem como. Eu tive que aprender muito. Né? Foi, eu acho que o momento mais difícil que a gente já viu no nosso casamento, porque, obviamente, você entra num conflito muito grande, né? Você Sim. fala assim, o que aconteceu, né? Você passa por várias fases, você quer encontrar um erro, você quer encontrar um culpado, mas quando você passa por esse momento, se você tem uma fé, se você realmente crê na palavra de Deus e não fica falando versículo da Bíblia, Sim. mas se realmente você quer colocar em prática a palavra de Deus, então, se eu sou perdoada todos os dias pelo meu pecado, quem sou eu para dizer para ele que o que ele fez não tem perdão? Né? Claro que eu trabalho com divórcio, eu trabalho com traições, enfim, esse é o meu trabalho, esse é o meu dia a dia. E eu tive que passar pela situação de muitos clientes. Hoje eu sei quando alguém senta comigo e fala assim, doutora, eu vou divorciar porque eu traí a minha esposa ou eu fui traída. Eu sei exatamente dessa dor, o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Mas o sentimento, juro, ele não pode nos definir. Você tem que ser mais forte do que você sente. Ou você vive por princípios, ou você vive pelo que você sente. E aí você tem que ser forte e viver pelo que você crê. Ainda que os seus olhos não vejam isso agora. Quando eu casei com o Rafael, ele não era um homem de atitude. Mas eu orava a Deus e pedia para que ele fosse o provedor. E ele se tornou o provedor. Ele se tornou um homem da execução. Sim. Mas isso foram orações, viu? Pô, que loucura, né, velho? E hoje você vê o padrão do cara. E hoje eu oro para ele, por ele. Eu falo, meu Deus, o Rafael tem que ser a honra de Deus. Porque o homem é a honra de Deus. Isso está na Bíblia. Então, eu sei que, ainda que a gente passou por um momento muito difícil de vergonha, Deus vai transformar, Sim. como já tem transformado ele nessa honra. Então, eu vivo por isso. Eu não quis saber quem foi, como foi, o que deixou de... Isso não me interessa. O tempo de Deus é o agora. E agora a gente se perdoou, conversou, olhou pra frente, isso é o passado. E que a gente espera ajudar outras pessoas. Né? E uma coisa muito importante disso que ela tá falando é que quando pessoas passam por esse problema, ela quer toda hora jogar o problema de volta. Pô, mas você fez isso. A Bruna, durante todo esse período, ela nunca falou, poxa, mas lá atrás você fez tal coisa. Sim. Nunca. Já viajei sozinho, sempre confiando em mim. Isso é sensacional, cara. O perdão é uma escolha, né? Da mesma forma que o amor é uma escolha e é uma ação, o perdão você tem que escolher perdoar, né? Nós temos uma história parecida, mas não no casamento, né? Antes de conhecer o Senhor,
eu vivi muito tempo na ignorância, né? E tive uma vida muito, mas muito promíscua. Eu tinha uma vida dupla, né? Eu namorava com a Ruana, a gente está junto há muito tempo. Vocês começaram aos 13, eu e a Ruana, ela tinha 15 anos quando nós começamos a nos relacionar. E eu vivia no mundo, mas no mundo mesmo, com força, e achava que essa era a vida. Era um engano, né? Eu tive que passar por isso para entender. E eu machuquei muito a Ruana, muito, mas muito, muito, muito. E aí ela teve um encontro com o Senhor, e aí quando ela é engraçado, né, que quando ela teve esse encontro com o Senhor, a gente acha que as pessoas falam, pô, mas aí eu entreguei minha vida para o Senhor e parece que tudo piorou, mas não é. É porque depois que você se conecta à luz, cara, e o Senhor é a luz do mundo, tudo começa a clarear. E aí, quando você joga a luz, por exemplo, se a gente apagar apagar todas as luzes aqui, nós vamos ter uma certa dificuldade de encontrar esses objetos que estão aqui. Óbvio, você pode fazer um mapeamento e lembrar que está aqui, eu tenho uma caneta. Mas se eu jogar ela ali e apagar tudo, eu não vou encontrar. Mas se eu jogar a luz, eu vou encontrar. E aí, quando vem a luz, ela começou a... Cara, foi impressionante, mano. Tipo assim, coisa que eu tinha feito há não sei quanto tempo que ninguém... Eu falei, mano, dei nó e pingo d'água. Apareceu. Assim. Isso começou a machucar ela demais. E aí eu lembro que a nossa amiga Elisângela, que foi a discipuladora dela no início, quando ela chegou e ficou sabendo que eu era o namorado da menina que ela estava discipulando, falou, que isso, velho? Que prova que é essa que ela está enfrentando? Porque ela sabia, eu era conectado com... Inclusive foi o marido dela que pregou para mim. Pô, eu gosto de contar essa história porque ele era o cara que cortava meu cabelo. Olha só, Deus, como que é o propósito? Deus tinha um propósito tão grande na minha vida que ele permitiu eu ter cabelo só até a face desse cara. Pra esse cara ir lá e evangelizar. E aí ela ficava escandalizada. Nossa, velho, que é isso? Ela namora com o Júlio. Meu Deus, as histórias que o Holiday conta e tal. E aí ela teve que passar por isso também, de perdoar. E aí eu lembro como se fosse hoje. Seria muito interessante se ela estivesse aqui com a gente, né, para contar essa história, que eu lembro que ela ficava nessa. O tempo inteiro remoendo, eu já tinha sido, né, alcançado, porque, como eu falei, ela se converteu, passou um tempo, eu me converti. E aí comecei a ter a novidade de vida, fui restaurado, e minha conversão foi um negócio muito... Pô, foi um mover sobrenatural da parte de Deus. Eu fui realmente arrancado desse meio e comecei a viver em novidade de vida. E aí ela não conseguia perdoar. Tudo o que aconteceu, eu, por mais que ela visse em mim uma mudança genuína da parte de Deus, uma transformação feita pelo próprio Deus, pelo Espírito que habita em nós, ela não conseguia me perdoar. E o tempo inteiro ela ficava jogando na minha cara o que eu tinha feito. Não, mas não sei do que, tal, que foram várias situações, né? Mas muito, foram anos e anos de história vivendo dessa forma, né? E eu sei o tanto que isso fez mal para ela. E aí eu cheguei um dia para ela e falei, amor, eu não posso mais fazer nada. O que aconteceu, eu não tenho poder para mudar. A única coisa que eu posso fazer é te provar todos os dias que eu fui regenerado pela graça e pelo amor de Deus. Mas se você achar que não dá e você ficar o tempo inteiro jogando isso na minha cara, não vai fazer sentido a gente continuar junto, porque o que aconteceu, aconteceu, né? Eu não posso ir lá e se eu pudesse fazer isso, poxa, faria. Mas não tem como. Eu errei muito, te pedi perdão e estou te mostrando todos os dias que a minha vida mudou. E aí parece que nesse dia foi um estalo, que aí ela falou assim, escolheu liberar o perdão. E quando ela liberou o perdão, foi algo que, tipo assim, a vida dela mudou completamente. Porque quando você não perdoa, você caminha como... Eu costumo dizer que é como se fosse... Vocês que são corredores, é como se você estivesse correndo uma maratona com uma sacola cheia de pedras. Sim. Existe um peso enorme. Sim. E aí quando você resolve perdoar, você tira, você fica leve. E perdoar não é esquecer. Se você perguntar para ela, ela vai lembrar de tudo que aconteceu. Mas o perdão é como se fosse uma ferida que cicatrizou. Você sabe, eu posso, por exemplo, você pode ter uma cicatriz, você vai saber que ali houve um machucado, uma ferida, um momento de dor. Sim. Mas esse machucado já não dói mais porque cicatrizou. E é assim que é o perdão. E aí ela liberou o perdão e nós seguimos dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E essa história leva à transformação também. Sabe uma coisa que eu aprendi com tudo isso? Que
a sabedoria está na praticidade. Sim. Se você quer ser uma pessoa sábia, você tem que ser uma pessoa prática. Uhum. Não adianta, Ju. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu, não, vou lutar pelo meu casamento, eu acredito no que ele tá falando, ele se arrependeu e a gente vai recomeçar. Ou então, acabou, eu não quero, né? Ele traiu minha confiança, eu não quero mais e eu vou seguir em frente. Eu tinha essa escolha para tomar. Só que eu tinha que ser prática em qualquer escolha que eu tivesse. Ou eu restauro e luto, ou eu me separo. Mas eu tinha que ser prática. Qualquer decisão que eu tomasse, eu não poderia olhar para trás. E a minha profissão me ajudou muito nesse sentido. Uhum. Porque o que eu vejo? A maioria das pessoas que sentam à mesa comigo no meu trabalho e falam, doutor, eu quero me divorciar, dá 6, 7 meses, porque a gente procura sempre fazer um divórcio humanizado. Sim. Divórcio não é meio de vingança, divórcio, você não vai fazer ele pagar tudo que ele fez, que você acha, não. Divórcio é uma dissolução, cada um vai para o seu lado, cada um com o seu direito e acabou. Então a gente sempre procura fazer alguma coisa para manter aquele vínculo, porque eles têm filhos. É uma coisa que vai... Aquele relacionamento, talvez não como marido e mulher, mas como pais, vai ser mantido. Mas a pessoa precisa ser prática. Sim. E eu sempre pergunto, o que você quer? Até onde vai a sua força? É isso. E isso no nosso trabalho, e isso no casamento, e isso no... É isso. Qual que é a sua escolha? Ah, você quer ser advogado? Então, esse aqui é o caminho. Ah, você quer ser engenheiro? Esse aqui é o caminho. Você quer trabalhar por conta? Esse aqui é o caminho. Você tem que ser prático. Não adianta você ficar bambeando em 2 pensamentos. Ou vai, ou fica. E assim a gente levou, e assim a gente leva. Então, assim, Tá ficou. superado já. Acabou. Que fantástico. É. História. Eu lembro que eu assisti uma live de vocês, né, no Instagram, um transbordo incrível. Vocês contaram um pouco da história. Eu não lembro onde vocês estavam no dia. Vocês estavam correndo e foi num parque. Era numa praça. Era numa praça. E eu vi, pô, que transbordo top, né, cara? Quando você vê o propósito, né? Porque existe um mover, né? Que da mesma forma que a gente sabe que o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo, né? Esse plano que nós estamos vivendo aqui, né? Tudo que acontece aqui antes aconteceu no mundo espiritual. A gente sabe que existe um levante também, né? O adversário, né? Ele não quer que a gente, né, que as famílias cresçam. E por que, cara, foi tão eu tenho um negócio tão forte com essa parada de família, que tudo que eu me movimento, tudo, minha vida, ela gira em torno do reino e da família. Por exemplo, a gente vai estar lá domingo, lá em casa, eu moro numa cidade vizinha. E eu não queria ficar indo e voltando. Eu fiz o método CIS do Paulo Vieira e eu não pensei nisso. É tanta correria que você para, pô, por que eu não fiquei hospedado em Belo Horizonte? E aí ficaria muito mais prático, poderia ter ficado no hotel do evento. E aí eu fiz o quê? Eu saía de lá do método CIS do dia, por exemplo, eu acabava 1h da manhã o primeiro dia, o segundo 2h da manhã, o terceiro 4h da manhã, o outro quase 8h da manhã, e eu indo e voltando, colocando minha vida em risco, né? E aí eu falei, pô, nunca mais faço isso. A gente teve um evento aqui em Belo Horizonte, né, e tal, foi até dar o evento do SAF, e eu falei, vou ficar hospedado aqui. E dessa vez, com a Juana e com a Mariana, eu falei, eu vou, mas eu não vou poder vir sozinho, eu tenho que trazer a família, porque onde eu for, a família tem que estar junto, né? Eu tenho isso muito forte no meu coração, né? Eu vejo que o propósito de Deus com a família é assustador. Eu lembro que minha vida, uma quebradeira, eu casei, e as coisas começaram a mudar a partir dali. A Mariana, a gente teve a notícia que a Juana estava grávida, as coisas começaram a mudar. Então Deus tem um propósito especial com a família. Eu lembro que a gente casou numa situação difícil. 2 meses antes de casar, eu tinha R$200 na minha conta. E aí foi uma situação engraçada que meu sogro, amo o senhor, meu sogro, é bênção demais na nossa vida, mas ele é aquele cara que, tipo assim, a minha sogra é muito... Pode acontecer com qualquer coisa que for, ela nunca vai te dar um palpite. Se você perguntar, se você não perguntar, não, você resolve aí. Meu sogro, se você não perguntar, ele vai te falar. Eu tô Sei o que você passou. sem querer intrometer, mas eu acho que... E aí eu tava naquela fase difícil, né? Eu costumo contar essa história e falo que passei por uma fase difícil de privação, tipo assim, o básico eu tinha. Por quê? Tem um texto em Salmos que fala que
que o justo ele não vai mendigar o pão. Então, tipo assim, aquilo ali eu não faltava para comer, sempre comi e tal, tranquilo. Mas teve uma vez que eu peguei um resfriado muito forte, gripei e fiquei mal, e meu sogro é tipo um curandeiro da floresta. O cara pega um tanto de coisa, joga ali na panela e fala, toma isso aqui, vai melhorar. E aí ele fez um chá para mim e tal, tomei chá ruim pra caramba e fui para casa, né? Meu sogro, quando eu perdi meus pais, meu sogro, ele meio que me abraçou, né, como filho, né? E aí ele saiu, isso foi num domingo, que eu tava na casa Ruana, dos pais da Ruana. Aí ele foi lá na minha casa na segunda-feira para fazer um chá para mim, né? Aí ele foi lá, vou pegar aqui, pegou um tanto de coisa, ele falou assim, vou colocar um pouquinho de açúcar. Aí quando ele foi pegar o açúcar, não tinha açúcar. Aí ele ficou preocupado, aí eu morava, tipo assim, eu brinco que eu morava tipo na Vila do Chaves, era a minha casa de 3 cômodos, a casa da minha avó aqui, a casa da minha tia na frente. Aí ele foi na casa da minha tia, pediu um pouquinho de açúcar e fez o chá, não falou nada. Então, chegou em casa e falou, vocês estão aí com o casamento tá chegando, e eu fui lá na casa do Júnior e açúcar não tinha, será que é isso mesmo e tal, vocês como vão fazer? E aí a gente, no dia que nós fomos casar, por isso que eu falo que da questão do storytelling, a gente ia pra Argentina e eu comprei todo empolgado, dividido não sei quantas vezes, aí fui pagando, mas quando chegou próximo da viagem, eu não tinha dinheiro para ir. Tanto é que 2 meses antes do casamento eu tinha R$200 na minha conta, e quando a gente casou, nós não tivemos nem noite de núpcias e nem lua de mel. E a gente saiu da igreja, fomos comer um cachorro, você falou de cachorro quente, a gente foi comer um cachorro quente, a mulher começou a chorar, mano. A gente ia lá toda semana, que era baratinho, era o que dava para comer na época, e depois falou, não, nós vamos sair daqui, vamos comer um cachorro quente. Aí a mulher viu a Ruana vestida de novo, não tô acreditando que vocês estão aqui depois do casamento e tal. Mas não era sobre a grana, não era, você tá lá na Europa, nos Estados Unidos, desfrutando a lua de mel. Não, é para você saber que a graça nos alcançou ali, nos permitiu casar e que a gente estava constituindo uma família. E a partir dali, as coisas começaram a acontecer. Não foi já casei hoje, amanhã, já estava... Não, foi gradativo, mas eu vi a graça de Deus sobre a nossa família, e é por isso que eu sempre vou deixar meu coração inclinado para ajudar famílias e casais a crescerem juntos. É isso mesmo, essa é a base, né? A base de tudo. De tudo. Não existe um negócio próspero, e eu vejo várias pessoas abrindo mão de investir na família para fazer o escritório crescer. Esquece que você tem que fazer o escritório crescer, a família crescer, porque a família crescendo e prosperando, todas as coisas ao seu redor vão prosperar também. E você comentou sobre viagem, em 2018, 2019, foi a nossa primeira viagem para os Estados Unidos. Não, 19 ou 18? 2019. Só que assim, essa história é muito engraçada. A gente não tinha grana para nada. Eu tinha uma empresa no ramo da construção. O primeiro mês da empresa ela já faturou R$100 mil. Pô, tô com a galinha de ouro, arrebentei. Não preciso mais nem de advocacia. Vou viver de material de construção. Começou a crescer, daqui a pouco ela ficou estável e depois foi caindo, porque a gente não sabia administrar o negócio. Sim. Faltou gestão, né? Faltou gestão, porque você sai de uma situação que você não tem nada. Você começa a ver entrar um pouco de dinheiro, você se perde, você fala, vou torrar tudo. E aí, beleza. A empresa estava bem ruim e nós tínhamos alguns pontos no cartão de crédito. Vamos pegar uma viagem e vamos se mandar para os Estados Unidos. O pai dela mora lá, beleza. Compramos a passagem antes do visto. Na loucura. Não, isso é fé. Eu coloco o pé e Deus vai colocando no chão. Ele é o executor. Falou viajar, ele já... Bora. Mas ela falou assim, com que dinheiro? Eu falei, vambora. Deus proverá. E aí, beleza. Compramos a passagem, tudo certinho. Vamos lá fazer o visto. Já tinha empresa, tinha funcionário, tava tudo certo. Chegou na hora de passar no visto, a mulher vira pra gente e fala assim, não, vocês não estão prontos pra entrar no meu país. Aí eu... Ele como? Não, aí eu saí, voltei pro guichê, eu falei, não, a senhora tá falando que eu não vou poder entrar no seu país? É isso mesmo. E me deu lá uma ficha rosa, eu acho. Aí eu falei, meu pai, e agora? Tô com a passagem comprada, se eu tiver que cancelar, eu vou ter que pagar a multa, vou perder o dinheiro. Eu falei, não, e agora? E daí a gente tava vivendo, nessa época, uma campanha lá na igreja, do rei Ezequias, né? Que rei Ezequias pediu mais um tempo para Deus. E aí, Deus se lembrar que isso, lembra, Deus, lembra de mim. Eu sou servo, tal. E aí ali na frente ali mesmo
do consulado, eu virei pra Bruna e falei assim, não, a gente vai fazer essa oração. E ficamos. Aí eu saí de lá e falei assim, arrumei uma empresa que fazia recurso, tudo, e falei pro rapaz, ó, faz o meu recurso. Ele, não, mas é impossível e tal. Eu falei, quanto você cobra? Ah, eu cobro R$1.500. Eram os únicos R$1.500 que eu tinha pra viajar. Tipo, vou tomar um café no aeroporto, enfim. Eu não precisava me preocupar com a estadia, mas eu tinha que me virar com dinheiro. Beleza. Falei, então toma. Fiquei zero. E o risco de um cara falando, cara, é impossível, eu trabalho há anos com isso daí, nunca vi ninguém conseguir. Ainda mais em uma semana. Eu falei, meu amigo, tô com tudo comprado. Beleza, ele foi lá, aplicou. A gente ficou 7 dias fazendo oração, virado pra parede, falando, Deus, é isso, lembra de mim. E aí eu falei pra ele, eu preciso que você faça de novo o visto na quinta-feira, no mesmo horário. Porque a história da Bíblia fala isso, né? Que Deus fez voltar o tempo naquele mesmo horário para ele poder ter mais dias. E daí chegou lá no dia do visto, tal, tudo certinho. O cara fez 2 perguntas para mim, uma para Bruno, falou, beleza, vocês estão aprovados. Cara, foi uma alegria toda. Aí beleza, viajamos, tal, a gente vivendo aquele problema na empresa. E daí um casal convidou a gente para poder fazer uma viagem lá dentro. Sim. Porque eles falaram assim, a gente tá passando por uma luta, eles não sabiam que a gente também tava, né? A gente tá passando por uma luta e nós vamos subir um monte para poder fazer uma oração e tal. Eu falei, vamos junto. 4 horas de subida a pé, mais 4 para descer. Isso lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, uns 5, na divisa do Canadá. Uns 5 graus, frio para danar, não tinha roupa suficiente para esse frio, porque não tinha nem dinheiro para comprar. E beleza, a gente subiu lá, tudo legal. E ali, eu lembro que eu fiz uma oração em cima desse monte. Eu fui para acompanhar eles, mas chegou lá, falei, me deu vontade de orar, falei, vou orar. E aí você sente dentro de você, Deus falando assim, Rafael, chegou o momento agora de Abraão e Ló na tua vida. Eu tinha um sócio dentro desse escritório, dessa empresa de construção. Volta para o Brasil e aí decide, se separa. Ele escolhe onde ele quer ficar e você vai viver. O cara tinha tinha um restinho ainda de funcionário, um restinho de empresa, o cara optou o quê? Pô, fico com tudo, menos a dívida. A dívida ficou para mim porque estava tudo no meu nome. E aí eu virei para a Bruna e falei assim, amor, Deus só falou isso, confia. E ela, poxa, mas eu tenho menos de 30 anos, eu não tenho um carro, não tenho uma casa, não tenho isso, estou com mais de 150 mil de dívida, e agora? E eu falei, confia. Eu não sei também. Não sou eu que tô mandando. Mas você vê, quando você confia, as coisas acontecem. E aí eu falava assim, eu vou quitar essa dívida com tanto. E eu fui lá e quitei essa dívida com tanto. Demorou, mas aconteceu. Olha que legal. Por conta dessa dívida, eu comecei a estudar para o direito bancário. E aí, com essa dívida que eu tive, aprendendo direito bancário, eu consegui negociar para então quitar minha dívida com aquilo que eu queria. Eu parei de me preocupar com o que os bancos cobravam, porque o banco você sabe que ele vem forte. E daí eu falei assim, agora eu aprendi o jogo deles. Não vou me preocupar. Eu vou penhorar. Você vai penhorar o quê? Não tenho nada. Mas isso que ele tá falando foi muito legal, porque foi uma fase da nossa vida que a gente aprendeu 2 coisas. A primeira, não correr atrás de prejuízo. Sim. Isso. Esquece! Ai, mas ele vai ficar, e eu vou ficar. Deixa. Não corre atrás de prejuízo, corre atrás de lucro. E outra coisa que eu admiro muito no Rafael, que depois desse período ele mudou e assim, hoje eu me sinto segura com ele. É que você pode falar assim, você pode dar uma notícia horrível pra ele. Você pode falar assim, Rafael, putz, cara, você perdeu tudo e tal. Ele fala, beleza. Aí daqui a pouco, sabe o que ele tá fazendo? Ele já tá olhando outra coisa pra ele fazer. Ele não fica preso em problema. Ele não olha pra problema. Às vezes a gente tem algum problema, alguma coisa, e fala, Rafael, isso aqui tem como fazer alguma coisa agora? Ele fala assim, tem como fazer uma coisa agora? Não tem. Então, vamos fazer o que dá pra fazer agora. Vamos viver o momento. Vamos fazer tal coisa, já tô vendo esse curso aqui, já tô vendo isso aqui. Ele não fica olhando o problema. Situação. Porque se você ficar olhando o problema, você fica paralisado, né? E aí... Você tem que estar em movimento. Tudo tem que você olhar lá foca na frente. expande, né? Se você focar no problema, Mas eu era assim. o problema vai expandir. E tem Se muito focar na aquilo... solução, ela expande também. Né? E tem muito aquilo da lei da atração. Se eu Exato. tô focando nesse problema, eu vou atrair mais. Exato. E outro...
Não, peraí, eu tô com esse problema, vou resolver lá na frente. Jó, o mal que eu temia me sobreveio, Exato. né? Você atrai, né? E a questão da lei da atração é engraçado, a gente estava falando até sobre isso aqui. Você atrai, você mentaliza, você visualiza, aí beleza, você acha que vai acontecer, mas aí você tem um comportamento contrário, você fica o tempo inteiro murmurando, você deixa o medo te paralisar, você acha que não vai dar certo. Então como que você vai atrair? Como que vai acontecer, sendo que você tem um comportamento contrário àquilo que você está querendo, né? Então é isso. Dá para resolver? Dá. Não dá, não? Então o Senhor está no controle de todas as coisas e vou meter marcha. Outra coisa que eu errei já no meu casamento, né? E que eu só percebi isso depois que a gente teve esse problema. A mulher, às vezes, por exemplo, que nem a Ruana. A Ruana, quando ficou com você e tal, você, né, ela teve que te ajudar, você era imaturo e tudo mais, tudo bem. Às vezes, a gente fica com essa impressão na nossa cabeça até os dias de hoje. E você quer fazer o papel do seu marido. Exato. Teve uma época... Muda... Não, teve uma... E às vezes isso é muito inconsciente. Você não consegue perceber. Antes eu ganhava mais, tal, aí depois a gente começou a ganhar igual, depois o Rafael começou a ganhar mais que eu. Quando a gente começou a trabalhar junto no escritório, ele falou, você vai fazer essa parte aqui, eu vou fazer essa parte aqui, apesar do nosso dinheiro não ser meu ou ser dele, ser nosso, eu tinha a impressão de que eu conseguia prover para minha casa. Teve um momento que eu não conseguia mais fazer isso, porque eu tinha outras funções. Sim. Eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir um peso para ele. Olha só que loucura. Sendo que não. Os papéis aqui não podiam se inverter. Sim. Ele é o provedor, eu não sou a provedora. Então por que eu tava me sentindo mal com o meu próprio papel? Sim. E aí você não vai percebendo, mas você vai deixando de fazer o seu papel Sim. pra ficar olhando o dele e se sentindo mal por não cumprir o dele. Isso é uma competição. Sim. E ao mesmo tempo ela trava também, né? Porque ela fala assim, ela quer entrar no meu papel. E eu falo, deixa eu fazer meu papel. Exato. Sai da minha frente. Deixa eu Exato. prosperar, deixa eu crescer, deixa eu... Um reino Porque- dividido não pode subsistir, né? Isso, porque eu fazendo, a gente vai junto. Faz o teu papel e deixa eu fazer o meu. Mas você sabe que eu vi que eu era controladora quando eu comecei a andar de bicicleta? Vocês Sério. pedalam, né? Exatamente. Quando eu comecei a pedalar, eu percebi o quanto eu era, assim, escassa, controladora. Nossa, Júlio, você tinha que ver. Dura, meu Deus do céu, dura. Eu caí na bicicleta várias vezes. Eu não conseguia deixar o negócio fluir. Eu não conseguia. Eu ficava sempre com muito medo de cair, medo de acelerar, medo disso, medo daquilo. E ficava sempre travada. Primeira vez que eu fui nadar em águas abertas, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou morrer. Não, porque um ambiente que eu não conseguia controlar, aquilo me deixava... Um pânico, né? Só que aí eu comecei a me enxergar, né? Eu falei, puxa vida, então, quer dizer... O problema que a gente teve no casamento, e depois você começa a olhar, você fala assim, não, eu também tinha problemas. Eu também precisava acertar algumas Fazer uma coisas. viagem pra dentro de si, né? O leste leal. Exatamente. E só com o problema que a gente consegue fazer isso. Porque quando tá Exato. tudo legal... É verdade. É, porque você não precisa sair da zona de conforto. Não, mas a gente não veio só pra falar de problema, né? Olha, é incrível. Mas é isso, né? Quando a gente entende o propósito de Deus com a família, né? E é isso, que a gente vai enfrentar o problema nos fortalece. Quem é da época, eu gostava muito de um desenho chamado Dragon Ball Z. E a raça guerreira dos Saiyajins, talvez isso aqui é cultura também. A quinta série, até na quinta série. É o maternal que eu falo. Tá regredindo cada vez mais. Mas você consegue pegar um insight em tudo, velho. Os códigos estão aí, você só precisa decifrar. Mas a raça guerreira dos Saiyajins, eles se fortaleciam a cada vez que eles perdiam uma batalha. Olha que loucura, mano. Eles ficavam mais fortes, à medida que eles vão lutando e perdendo e se machucando, eles se recuperam e ficam mais fortes. E assim é a gente na vida. Você vai passando por situações difíceis, entendendo que em tudo há um propósito da parte de Deus. Ou Deus permitiu, ou Deus falou, não, você tem que passar por isso aqui, porque eu tenho que forjar, né? Forjar seu caráter para você acessar. Não tem como, você quer acessar o próximo nível, mas você ainda não está pronto. Exato. Então Deus faz o quê? Vão te preparar. Você quer ir? Então vamos, mas vão preparados. Para quê? Para você não ir e voltar. Porque depois que você vê, não dá para você desver. Então o Senhor vai nos forjando e nos preparando com os problemas, com as dificuldades, com essas situações que a gente acha que não vai conseguir sair. Porque na hora que você está no olho do furacão, o que vem na nossa mente, né? Porque aí a gente fala tanto de inteligência emocional,
Porque na mente vem, você não vai dar conta de fazer, né? Uhum. Mas se a palavra fala que eu sou mais do que vencedor, como que eu não vou conseguir, né? Então, aí é você lutar contra si mesmo, contra esses pensamentos que surgem toda... Pô, passei por uma crise no casamento. É porque, na verdade, o cérebro ele está sempre na zona de conforto, né? No modo de economia de energia. Não quer gastar energia. Aí, o que é mais fácil? Você passa por um problema no casamento, qual que é o melhor caminho? Divorciar. Você não quer? Falar, pera aí, problema? Vamos resolver. Eu costumo dizer o seguinte, problema é bom? Depende da perspectiva. Eu comecei a gostar de problema porque eu foquei não no problema, eu foquei na recompensa que vem depois de todo o problema resolvido. Então, cara, é muito top quando você resolve um problema. Então, o que eu faço? Às vezes acontece alguma coisa lá em casa e eu falo, deixa eu resolver. Às vezes eu posso contratar alguém para fazer, mas não deixa eu fazer, porque eu sei que se eu resolver isso aqui, eu vou ativar uma recompensa. Às vezes a Ruana que vai ficar, pô, que top, meu herói e tal, resolveu. Ou então eu mesmo, pô, dou conta de fazer. Então, resolver o problema, a recompensa vem. Aí só que a gente foge de problema. Você não quer enfrentar o problema. Você quer focar nele. E aí, se você focar nele, ele vai expandir. Aí eu foco na solução, resolvo o problema e você consegue acessar a recompensa. Essa que é a dinâmica. O problema te deixa com sede, né? Sim. Você fica com sede de aprender tudo que você quer ouvir. Você quer sair daquela situação, né? É bom aprender um pouco de cada, né? Mas, pô, contamos uma história incrível aqui, né? A gente falando isso, mas conta aí, porque a gente tem uma dúvida muito comum e recorrente é essa. Mas como é que é trabalhar juntos? Os desafios de você, pô, você sai de casa juntos, vão para o trabalho juntos, voltam para casa. E como é que é isso, essa dinâmica? O que acontece na empresa, fica na empresa, vocês levam para casa? Como é que vocês resolvem isso trabalhando juntos? Na verdade, tudo é junto. Né? Desde a hora que acorda, academia, tudo. 24 horas a gente tá junto. E a gente, graças a Deus, hoje a gente sabe separar as coisas. Sim, né? sim. Não tem como falar que a gente não leva trabalho para casa, é impossível. Hoje a gente sai do trabalho e já, poxa, aquele caso, isso e aquilo. Mas uma coisa que a gente aprendeu é sentar e resolver o problema. Não conversar, o diálogo muda muito. Sim, sim. Então, isso tem mudado muito a nossa questão profissional, nossa questão sentimental, enfim, no geral, o diálogo tem que... E setorizou o escritório, né? O setor dela é dela, ela que resolve o problema que está lá dentro. Mas tá liberando a grana? Você que fala, tá liberando para investir? É difícil. Junta ela e meus sócios, eles não deixam não, porque por mim, é para executar, vambora. Eu vou fazer o quê? Joga semente. O máximo que vai acontecer é não frutificar. Cada um tem um talento, né? E a gente foi aprendendo isso. Na prática, o Rafael cuida da parte comercial. Como o Rafael ele é mais desbravador, ele não tem medo, ele gosta de fazer... O Rafael ele é mais aberto para fazer amizade do que eu, viu? Pode parecer aqui que eu falo bastante, tal. Mas eu sou mais reservada do que ele. Em Só que assim, isso. o engraçado é que eu já fui muito tímido, viu? Na época da faculdade, eu quase não me formei porque eu tive que apresentar o TCC e não consegui. Bloqueio, né? E eu não, eu já sou mais a parte, eu amo ler, escrever, fazer a parte operacional, a gestão de pessoas, essa é uma coisa que eu amo. Então é a parte que eu faço no escritório. Sim, sim. Então cada um com o seu papel lá, eu respeito as decisões que ele toma, eu acho que é isso. Seja seu marido, seja seu sócio, se você tem um parceiro de trabalho, você tem que confiar. Claro. E deixar fluir. Sociedade é isso, né? Confiança. Até porque você também erra, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando sobre sociedade, sobre... Como se ela nunca errasse também, né? Como se as decisões dela sempre fossem mais importantes. Então, eu acho que tudo para fluir tem que ter humildade, né? Sim. Humildade para ouvir, enfim. E também saber separar os nossos papéis, de marido e de mulher. Né? Chegou em casa, ele é o Rafael esposo. Eu sou a Bruna esposa, que nem... Todo dia eu levo as marmitas, né? Eu cuido dele lá, ele tem lá as frutas dele cortadas e tal. Então, assim, é o meu papel. De cuidar. E posta mais no grupo pra gente subir a régua, né? Não, o pessoal começou a ficar chateado, não vou postar mais não. Só porque as mulheres têm que modelar. Pois é, uma vez ele foi para um júri, uma situação engraçada. Ele chegou lá no júri, aí aquele plano de trabalho, né? E o povo lá e tal. Aí o Rafael tirou a marmita dele, a juíza, né? Até a juíza falou, o que é isso aí, doutor? Eu falei, minha esposa cuida de mim, tô vendo. Tinha ali um lanchinho, uma fruta e tal. Falei, não, fome eu não vou passar não, doutor. Que isso? Eu amo
isso. Eu acho que É o cuidado, o nosso né? papel é muito importante. de E o meu cuidar. primeiro papel é de esposa. Exato. Né? Depois Exato. veio o meu papel como advogada, porque eu não tenho como cuidar da sua família se eu não cuidar da minha. Exatamente. O seu papel também, o seu primeiro papel é que, na verdade, o que acontece? A gente confunde, né? O nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. Não tem como você tentar edificar outras questões, sendo que a sua casa está ruindo, né? Então, isso é muito importante. Mas falando um pouco do escritório, o que vocês fazem lá? Quais são as áreas de atuação do escritório? Porque o bichão aqui é o brabo, toda hora um produto, uma execução e um movimento. Né? Não é fácil, não. A gente trabalha ali naquele full service, né? Então a gente resolve a demanda, resolve o problema. Eu já fui muito amarrado nessa questão de nicho, né? Especialista. Eu sou especialista em direito criminal. Às vezes é bom você ser especialista, óbvio. Mas eu acho que... E quando eu te conheci, você era do criminal. Você apresentava como criminalista. Só criminal. Então, às vezes, você deixa de fechar contrato para o seu escritório porque você se limita apenas a uma área. Sim. Então, hoje não. Hoje nós atuamos em diversas áreas. Por quê? A gente tem pessoas dentro do escritório que atuam. Não é que eu faço tudo. Impossível. Mas nós atuamos ali na área bancária, na área de saúde a gente está começando. Sim. A área de família, que a Bruna atua desde o início. Imobiliário, civil, consumidor, só não trabalhamos diretamente com trabalhista e previdenciário. E a área que todo mundo gosta, que é o funerário. Essa é de matar, né? Essa é de matar, muito boa. E como que é atuar no funerário? Porque é uma área diferente. Toda vez que a gente conversa sobre isso é engraçado, porque é uma área diferente. E aí entra um código que é o seguinte, é você encontrar oportunidades. Quem que fala? Eu nunca ouvi falar de ninguém que atuasse nessa área. Não conheço. O único cara que eu conheço que atua com funerário é o Rafael. O Rafa é o único. De todos os advogados que eu conheço no universo, ninguém faz. E aí você encontra... Como que surgiu isso? Essa oportunidade, né, que você acessou? Na verdade, essa oportunidade veio do meu sócio. Né? Só que ele é um cara que ele não gosta de mídia. Sim. Então ele jogou na mesa e falou, cara, vamos... Foi através de uma aula que a gente estava assistindo de direito de saúde, na época. E ele falou, por que a gente não mexe com funerário? Quantas pessoas não morrem por dia? Beleza, vamos começar a gerar conteúdo. E daí a gente foi para cima. É como o direito aéreo, o direito passageiro. É uma coisa que foi surgindo com o tempo. Então hoje nós temos um monte de advogado trabalhando naquilo. Sim. É um direito consumidor. Sim. E o direito funerário é a mesma coisa. Você precisa só conhecer leis locais para poder discutir a respeito. Sim. Então hoje a gente busca ali no direito funerário questão de exumação, às vezes a família não consegue exumar. Ontem mesmo eu estava despachando com o Ministério Público por conta de uma exumação de uma senhora, que a família precisa exumar e cremar ela por conta da crença religiosa deles. Sim. E eles não estão conseguindo. Então a gente está fazendo todo esse trabalho para eles. E vocês cobram um ticket inicial? No escritório, basicamente 99% das ações a gente cobra. Isso aqui foi uma crença que eu aprendi, que você desconstruiu, né? Que eu comecei a rodar um produto e falei, não faz sentido cobrar. O cara já vem machucado do golpe, o Rafa. Não, pode cobrar que paga. Porque eu vejo assim, o que não me faz sentido é trabalhar para pessoa de graça. Porque, eu tenho estrutura, eu sei resolver seu problema. É igual a gente estava conversando ali fora. Você vai pagar um nutricionista só depois de você emagrecer? Não faz sentido. Então não. Então, o meu trabalho é esse aqui. Eu vou resolver sua situação. E aí no funerário tem inúmeras questões. Troca de cadáver, caixão que você compra um, te dá outro, caixão que tá vazando, o corpo que não chegou, a hora que você abre a tampa ali, não é seu familiar foi para outro lugar. Então imagina quantas pessoas estão morrendo por dia. Não é possível que dentre uma dessas pessoas não tá tendo problema. E sempre tem, né? Porque é a falha humana, né? E se não tem um problema agora, pode ser que tenha um problema daqui 3 ou 5 anos, quando vai fazer a exumação. Sim. Chegou lá, já tem outro corpo em cima, enfim. Então é uma das áreas legais que a gente está trabalhando, é essa. E começamos agora também o leilão, né? Esse é o nosso leiloeiro aí, o homem que resolve tudo do leilão. Comprar muitos imóveis aí para vocês, né? Manda os carrinhos lá, a gente fica só acessando. E como que surgiu isso, né, dessa área, de trabalhar para pessoas que estão ali com questões afetas ao leilão? Então, um nicho que eu também não vejo muitos advogados falando. Né? Cara, esse daí foi o seguinte, eu tava fazendo uma pós
em curso de pós-graduação, e aí apareceu a oportunidade de assistir, de comprar um cursinho extra curricular ali, de R$1,99. Meu, às vezes você não dá importância, você fala assim, R$1,99? Deixa quieto. Falei, deixa eu assistir isso daí. Assisti, e ali Deus botou dentro do meu coração, falou, meu, mexe com isso. E eu falei, pô, de novo, outra coisa, mas sabe quando fica gritando dentro? Eu falei, eu não vou discutir com Deus. Se Deus quer que eu prospere aqui, eu vou pra cima. E daí eu falei pra Bruna, agora eu vou começar a trabalhar com isso. Só que a ideia é abrir uma outra questão, uma outra empresa. Sim, Você fazer. ter o escritório e ter também uma empresa. Ainda não. Por enquanto vai funcionando tudo junto. Sim. Mas a ideia é ter essas duas questões e você assessorar a pessoa que quer comprar o imóvel no leilão. Porque hoje, se você for pro leilão, com pouco dinheiro você compra. Vale muito a pena. Só não fica postando lote de bolsa, essas coisas lá, que você causa uma confusão no alvoroço, no grupo. Viu? Aí a mulherada já... A mulherada já queria pegar toda a sua grana lá. Mas é interessante, né? Pô, você tem lá um lote de bolsa, de grife, que você consegue É. comprar um lote com preço. Você reúne uma galera, faz um investimento e sai vendendo. Que Pois tem é. mercado, né? Tem mercado para tudo. Tudo. Né? Hoje você compra eu falo que você compra um imóvel no leilão, você compra os móveis que você vai colocar dentro daquele imóvel, O carro que você vai colocar na o garagem. carro que você vai pôr na garagem, e se bobear, você compra até um animal no leilão para deixar lá dentro. Pô, você tem tudo. Tudo. E com custo muito menor, né? Porque aí você usa o dinheiro do banco. É, exatamente. Então vale a pena. Você investe 5% a depender do leilão, ou se for judicial 25%, parcela em 30 sem juros. Que banco que vai te dar isso? É, E você fica com o capital no seu bolso. exatamente. Vale muito a pena. Uma das regras é justamente essa, fazer alavancagem com o dinheiro dos outros. Exato. E se o banco está emprestando, então vamos usar. Daqui a pouco você vende, no período máximo ali de 1 ano, você já vendeu o imóvel. Pô, E colocou o dinheiro no bolso e pagou o banco. exatamente. Pô. Né? É um mercado promissor, né? Sim. Porque o tempo inteiro, na verdade, quando que você lucra? Você não lucra na venda, você lucra na compra. O movimento de compra é que vai te fazer ter uma margem maior na hora que você for vender. E se você pode comprar mais barato, para que você vai comprar mais caro? Eu lembro que tinha Peixe Urbano, essas Groupon, e a Ruana ficava meio assim, né, bloqueada de sair num restaurante com aquele cupomzinho lá, um negócio do... O voucher, né? o Eles davam voucher. voucher. E eu falei, pô, se eu posso pagar mais barato, por que eu vou pagar mais caro? E o leilão, a dinâmica é essa, né? Se eu Exato. posso comprar um imóvel, um carro mais barato, por que eu vou pagar mais caro? Mas aí entra um grande bloqueio nas pessoas do leilão, porque é o seguinte, pô, para você comprar num leilão, você está fazendo uma família perder um imóvel. Só que, na verdade, quem fez a família perder o imóvel foi a própria pessoa. Exatamente. Eu passei por questão de despejo. Não chegou ao despejo direto, né? Mas a gente, se não saísse do imóvel, ia ser despejado. A gente perdeu um imóvel, não com a Bruna, isso na época com a minha mãe. Então, não é porque eu passei por isso que eu vou ficar defendendo. Não. Você tem que pagar. O banco te emprestou o dinheiro, você tem que pagar. E acabou. Então, quem errou, quem está fazendo a família ser despejada, é a pessoa que deixou de pagar. Exatamente. E aí, nessa oportunidade, você vai lá e compra. Isso é o negócio, é o jogo que funciona. E quem tá com dinheiro vai ter que comprar, e assim vai girando a economia. E por que a gente fala que o Rafa é o cara da execução? Porque eu lembro quando você me mandou, pô, tô pensando em fazer um e-book. Eu falei, pô, mano, e-book vai ser da hora, pô, faz mesmo e tal. Aí, olha aí. Aí eu fui vir, nossa, pô, isso aqui você pode mudar aqui assim? Não, beleza. Olha aí. No outro dia ele já estava rodando o e-book. E é isso que a galera não entende. Você às vezes fica aí comprando cursos, mentorias, gastando seu dinheiro, mas se você não executar, você nunca vai ter resultado. E a gente brinca que o Rafa é o cara da execução por conta disso, né? A velocidade também que executa. Senão você pega, pô, eu tô com uma ideia de fazer... Eu lembro quando a gente teve aquela aula que eu falei, pô, foi um direcionamento. Eu falei, velho, vou fazer aula... Vamos falar sobre novas possibilidades, né? Novas frentes. E falei não sei do que da saúde. Quando eu assustei, chegou lá o Instagram da saúde. Criou durante a aula. E tipo assim, essa capacidade de executar e executar rápido é o que vai levar a gente a acessar coisas que muitos não dão conta de acessar. Porque ficam lá, mas deixa eu ver, será? Aí começa, mas e... Aí vem o medo, não, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e se não der certo? Não, filho, faça, teste, não deu certo, entenda por que não deu certo,
repita o processo. Não dá não? Beleza, vamos ver então outra coisa. É assim Isso, que a gente... troca, não tem problema. E pensa assim, se não der certo, mas se der certo? E se der certo? Né? Beleza, Você não nunca vai custa. saber se você não colocar lá a mão no arado e fazer, Exato. né? Tem uma história, voltando na questão da Bíblia, tem uma história na Bíblia que... Por que eu falo que eu gosto de executar? Por conta dessa história. Tá em 2 Reis, capítulo 7. Que conta a história de 4 leprosos. Eles viviam numa cidade, vou ser bem resumido aqui. E aí aquela cidade expulsou aquelas pessoas de lá. Estava passando por muita situação de fome, de problema. E aqueles homens ficaram do lado de fora da cidade. E eles falaram, um deles falou assim: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos avançar e tentar pelo menos alguma coisa? E morre lá qualquer coisa? Beleza, o cara falou, então vamos. Ficar aqui não vai resolver nada, aqui a cidade está cheia de fome. E eles começaram a agir. Aí a Bíblia conta que Deus fez o som desses homens como se fosse de grande exército. E as pessoas que estavam na outra cidade que eles estavam indo começaram a correr, foram embora. E ali tinha comida, ouro, tinha tudo. Ou seja, o fato daquelas pessoas agirem mudou a vida não só deles, mas dos outras pessoas também que expulsaram eles. Porque o rei também ficou sabendo, porque ele falou, chama o rei. O rei foi para lá, dominou outra cidade, a cidade ficou próspera, né? Aquela comunidade ficou próspera, e aqueles leprosos continuaram dentro da cidade. Ou seja, a atitude de agir, né? Cara, foi lá para cima e mudou a história deles e de todo mundo que estava ali por perto. Ou seja, quando você executa, pode ser que vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Exatamente. E vida de pessoas que também vão te procurar. Exatamente. E se não der certo, muda, vai para outra área, não tem problema, testa, né? Vai pro funerário, vai pro avião, vai pro previdenciário, mas muda. Não fica parado numa coisa só. Isso é importante. Isso é o que muda, né, completamente o jogo, né? Pô, que bate-papo top, a hora voou é que a gente tá nesse... Pô, me emocionei aqui com vocês, uma história incrível, né? Uma história que vai levar a cura por onde ela chegar, né? Então o desejo do meu coração, né, vou até inclusive antecipar aqui o que eu sempre peço no final, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, isso vai levar cura, pode ser que esteja levando cura para dentro da sua casa. Às vezes você está passando por uma situação de uma crise e toda crise gera uma oportunidade de transformação, de mudança. Então compartilhe esse vídeo, uma história incrível. Eu me emocionei muito aqui porque, pô, você vê como que é o poder de Deus, a restauração, como que Deus faz, né? Pega pessoas que estão ali vivendo uma situação, transforma aquela situação em algo que ele possa usar. É para isso que nós estamos aqui, só para transbordar. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe nos grupos de WhatsApp que você participa. Nós vamos depois aqui, eles vão falar, né, onde encontra nas redes sociais. Nós vamos deixar aqui o Instagram deles na descrição. Siga. Eu fui impactado uma vez assistindo uma live deles, pô, um casal que eu admiro muito, sou fã demais. E, pô, fala aí já umas considerações finais. E, manda um recado para essa turma que quer crescer, quer prosperar. Fala um recado para quem está passando. Fala aquilo que está no seu coração. Hoje a gente vai fazer diferente. Fala aquilo que está queimando no seu coração e queimando no seu coração. Dá um recado, olha para aquela câmera ali e fala aí aquilo para impactar aquelas pessoas que estão nos assistindo. Certo. Bom, às vezes você fica parado aí pensando, pô, eu tomo uma atitude, não tomo. O que mais tem no mercado hoje em dia é a gente vendendo curso. Cara, eu não tô aqui só para poder fazer propaganda, não, porque hoje o Júlio para mim é um grande amigo, além de um mentor. É um cara que, se eu mandar mensagem às 6 horas da manhã, ele vai me responder. Então, cara, sem palavras, eu sou externamente grato aí pela tua vida e tudo que você tem feito aí por nós. Obrigadão. Então, venha fazer parte aí, venha estar num ambiente de pessoas que te faça crescer. Porque é o ambiente que vai te mudar o jogo. Se você tá sentado na mesa de pessoas que só comem X-Bacon, você é o próximo a morrer de infarto. Se você tá na mesa de pessoas que pensam grande, você é o próximo a também pensar grande e começar a prosperar. Não só financeiramente, mas prosperar na mente, na ideia, na forma como você age. Então é isso. E como que as pessoas te acham na rede social? Fala com a turma aí. @Rafael com PH, Abib. É um pouco complicado, né? Mas depois vai estar escrito aí embaixo e você segue a gente. Bom, fiquei com a parte mais difícil, né? O final. Mas olha, vou te falar. Não vou falar o que eu penso, não. Vou falar aquilo que sempre me regeu a minha vida. Tem uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: se crer,
tudo é possível ao que crê. Eu não sei qual é a fase que você está passando, quais são os momentos que você está vivendo. Mas nosso bate-papo aqui foi sobre família, negócios, enfim. Foram muitas coisas que a gente pôde compartilhar com você. Então, se você crê, você vai alcançar. Você, como o Júlio disse, não é a fase que você está vivendo. Mas se conecte com as pessoas certas, procure manter um pensamento nas coisas do alto e você vai ver que não tem como. Você vai subir. E o meu @ é @bruna.pinelli. E vai ser um prazer te receber lá, tá bom? É isso, demais. Júlio, obrigada. Obrigada pela oportunidade, por ouvir a nossa história, por compartilhar a sua família. A gente é muito grato mesmo por tudo que você fez por nós, tá bom? Muito sucesso. Eu que sou grato. Não, que bate-papo gostoso. Foi muito top. Não deixe de assista novamente esse vídeo umas 10 vezes até você entender que nunca foi sobre grana, né? É sempre sobre aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. E eu creio do fundo do meu coração que Deus vai usar vocês poderosamente, né? Para impactar pessoas, para restaurar vidas, né? Casamentos, pessoas que estão aí pensando em desistir, né? Vocês foram resilientes e viver. Para acessar tudo que vocês vêm acessando hoje, vocês tiveram que tomar decisões difíceis, fazer o teste de não desistir, desenvolver resiliência. E eu creio muito que Deus vai usar vocês poderosamente, vai levar vocês em lugares altos, justamente porque Ele conhece o coração. E quando Ele conhece o coração, não tem jeito, né? A ideia é sempre essa. A gente tem um coração voltado para o reino e o resto deixa com Ele. Pô, que demais, que podcast que foi sensacional. Fico muito feliz de você que nos acompanhou aqui e assistiu. Vou repetir novamente, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva, porque a gente vai trazer muito conteúdo nesse nível aqui para vocês, para abençoar a sua vida. E nos vemos no próximo episódio do Máximo Cast, um podcast para você que quer mudar de vida. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Beijo para vocês. Tchau, tchau. We so far from my home. We don't know where we going. Blackout, no power zone. We don't know where we going. My home is gone. They need you to show them, so turn them lights on.